A aquisição em Portugal dos Alouette encontra-se profundamente ligada ao momento histórico que então se atravessava. O mundo mudara decisivamente após o fim da Segunda Guerra Mundial e o projeto ultramarino que Portugal procurava defender e desenvolver entrava em conflito direto com o Terceiro Mundo, que emergira da Conferência de Bandung em 1955. Sendo apoiado pelas Nações Unidas e dentro da estratégia da Guerra Fria, combatia os regimes coloniais exigindo a autodeterminação dos povos autóctonos. O despertar violento do autodenominado Terceiro Mundo começara durante a década de 1950 na Indochina, no Quênia, de domínio britânico, e na Argélia francesa. A partir de 1958, também os Alouette 2 da Armée de l'Air e da Aviation Légère de l'Armée de Terre entrariam neste cenário, cumprindo com sucesso missões de ligação, observação e evacuação. Quando em 1958 chegaram à base aérea número 6 no Montijo os primeiros Alouette 2, os ventos de mudança que ditariam uma escalada de violência na Índia Portuguesa, em Angola, na Guiné e em Moçambique, já faziam sentir os seus efeitos. O reequipamento foi uma constante ao longo da primeira década de vida da Força Aérea, como comprovam o registro da vinda em 1958 de 50 caças a reação F-86F Sabre para equipar as esquadras 51 e 52 da nova base aérea número 5 em Montreal. Nesse ano são ainda recebidos 7 helicópteros Alouette 2 destinados à base aérea número 3 em Tancos e começam a chegar os primeiros C-47 Dakota. No ano de 1960, chegam fornecidos pela Holanda 12 aviões de luta antissubmarina P-2V5 Neptune, enquanto no ano seguinte o transporte aéreo é reforçado com aeronaves DC-6 e Noratlas. No início de 1961, quando apareceram os primeiros indícios da escalada de violência em Angola, as Forças Armadas Portuguesas não estavam minimamente preparadas para o conflito de contra-guerrilha que se ia iniciar. Esta era uma guerra diferente contra um inimigo esquivo que usava a mobilidade como uma arma principal, atacando de surpresa com grupos pequenos, bem treinados e profundos conhecedores do terreno que pisava. Chama capa. Dezenas de abatizes, cuja remoção exigia por vezes o recurso a petardos, continuavam a ser uma importante arma da UPA para travar a marcha das colunas, através de emboscadas. A aviação está a simular novamente o objetivo. São 3 aviões de caça, F-86, que metralham a baixa altura e bombardeiam bombas de pequeno porte. Após uma semana de avanços por entre duros combates, a força do coronel João Prego atinge e ocupa a senzala Kissa-Kala, entretanto atacada pela artilharia e pela força aérea. Depois da aviação ter castigado durante cerca de 2 horas e meia o objetivo bombardeado não só a base da Pedra Verde, como ainda as senzalas que ficam próximas, entrou agora a artilharia a abrir caminho para companhias de caçadores. A UPA não ataca apenas as colunas em movimento. Algumas centenas de homens tentam um assalto no Mucondo, quando o batalhão se reorganiza para prosseguir a marcha. Eu fiz à volta da igreja, foi no Mucondo. À volta do Mucondo, eu fiz uma coisa, fiz um dispositivo, na verdade, já a pensar, iria tal 2 filas eram farpadas,
e os tais abrigos das metralhadoras a contar com uma reação deles. E vieram uma horda enorme, pá. Uma coisa enorme, atacando por todos os lados. E para ficar a 132 mortos. A partir do Mucondo nós tivemos o apoio quase permanente, não é? Ao diário dos PV2. Os PV2 eram apetrechados com metralhadoras Browning que bombardeavam o inimigo quando os detectava e além disso traziam em cada asa uma bomba de napalm que em situações que eles verificavam ser de concentração inimiga lançavam. Levei o avião à chamada posição inicial e numa linha de descida suave, com a sanzala bem na frente do nariz, premi o botão para a largada de uma das duas bombas de napalm de 200 libras, que levava suspensas das asas. O Alcínio olhou para mim e, fazendo o gesto de quem limpa qualquer coisa do papel com uma borracha, disse: "Esta podes apagar do mapa." Além de bombardear e metralhar abrindo caminho à infantaria, a Força Aérea apoiou as forças em marcha para Nambuongongo, também com aviões ligeiros Auster e DO-27 Dornier, para operações de reconhecimento e reabastecimento, usando pistas construídas pelos sapadores de engenharia que integravam as colunas. A aviação assegurava também a evacuação de feridos e, usando aviões de transporte Noratlas, procedia ao reabastecimento de víveres quando era necessário. Nem sempre havia colunas civis, porque eram as colunas civis que nos traziam rações, não só as rações de reserva, como também as próprias munições. Portanto, chegámos a uma altura tal que na verdade, tivemos falha de munições e tivemos falha de alimentação. No Mucondo, precisamente, estivemos à volta de 8 ou 10 dias acampados em que, de facto, só comíamos a bolacha matola e bebíamos água. Houve algumas tentativas de reabastecimento aéreo que realmente deram muito pouco resultado, porque, por exemplo, lançavam sacos de pão e os sacos de pão rebentavam, então ficavam lá no meio do capim e nós não conseguíamos localizá-los. Ainda não havia o lançamento dos abastecimentos em paraquedas. Vocês pensaram quando a gente tomou Nambuongongo? Não ficamos perdidos a guerra, mas tínhamos perdido a batalha. Portanto, nessa circunstância, é assim que houve um silênciozito do vídeo de todos os quartéis, onde fazíamos a movimentação, tudo quanto estiveram recuperados. Portanto, todo o homem estava em disperso. Porque a mesma força do Nambuongongo é que fortificou as forças do que Pedro, aqueles paraquedistas que chegaram. Pela primeira vez na guerra são lançados paraquedistas. De um avião C-54 Skymaster saltam sobre Gui Pedro, uma povoação para onde a UPA retirar forças que tinha em Nambuongongo, a cerca de 90 km. A operação terá surpreendido os rebeldes, que só reagiram dias depois. Então, nós saltámos em Gui Pedro em agosto, com bastante medo. Era o primeiro salto operacional. Tinham-nos descrito que o inimigo era muito aguerrido, que havia lá muito inimigo. E era uma coisa que envolvia um certo risco. Pelo menos era o que nos diziam. Graças a Deus correu tudo bem. Saltámos, tivemos uns indivíduos com os pés partidos e tal, umas entorces. Houve uns tiros e uns tiracos, mas nada de importante. Pouco tempo depois do seu primeiro lançamento, os paraquedistas são de novo chamados a intervir, desta vez na Serra da Canda, uma região próxima da fronteira que constitui uma linha de infiltração e uma zona de refúgio de guerrilheiros. A força de paraquedistas é lançada numa operação conjunta de quase 2 semanas, depois de reocupadas algumas povoações e reabertos itinerários por tropa terrestre, apoiada pela aviação. O ataque à Serra da Canda marca, aliás, o aparecimento do helicóptero na guerra, numa altura em que a atividade insurrecional continuava bastante intensa, não só na região dos Dembos, mas, nomeadamente, na área Carmona-Negage-Camabatela. A situação é acompanhada de perto pelo Ministro do Exército, Brigadeiro Mário Silva, que durante 15 dias viaja por diversas localidades, incluindo Carmona, sendo visível o aparato de segurança, eloquente sobre os receios das autoridades e da população.
Com o início da Guerra do Ultramar, o Batalhão de Caçadores Paraquedistas envia companhias primeiro para Angola e depois para a Guiné Portuguesa e Moçambique. Assim, as tropas paraquedistas tornam-se a principal força de intervenção das Forças Armadas Portuguesas, juntamente com algumas companhias especiais do Exército. Também importante foi no ano de 1959 a criação de um corpo de enfermeiras paraquedistas, também integrado na Força Aérea. As ações das enfermeiras paraquedistas foram inúmeras e muito úteis, quer no teatro de operações propriamente dito, quer nas evacuações aéreas do ultramar para a metrópole. Também nos hospitais militares, o seu contributo foi de uma dedicação sem limites. Em breve, as Forças Armadas recuperam todo o território sob o controle da UPA, o que tem efeitos internos e externos. O relacionamento entre Portugal e a administração Kennedy estava então dominado por divergências de fundo, constantemente expressas na ONU. Também relativamente a Portugal, o apoio militar americano ajuda a perturbar as relações entre os dois países, que, sendo aliados, estão agora em oposição. John Kennedy adverte Salazar: as tropas portuguesas não podem usar em Angola aquilo que Portugal tenha recebido enquanto país membro da NATO: veículos, munições, armas. Material que, na verdade, estava a ser usado. Bombas de napalm americanas lançadas em Angola embaraçam também Washington. Estilhaços recolhidos por uma equipa de televisão dos Estados Unidos confirmam a denúncia de um jornal inglês. One village that we entered looked as if it had been completely scorched by fire. In the wreckage, there were fragments of bombs. Some of the people who had lived here came out of hiding to tell us what had happened. On a day in March, Portuguese planes had come over, strafing the village, and then had dropped firebombs. Some people had been killed, and the rest had fled. This was the first of a half-dozen such villages burned out by napalm bombs that we would see during the trip. A reportagem foi exibida pela NBC e os seus autores viriam a testemunhar perante as Nações Unidas sobre o que viram. Robert Young e Charles Durkins terão sido os únicos repórteres a acompanhar os combatentes da UPA nas matas angolanas, na sequência do levantamento de 15 de março. The leader of the village seemed rather dubious about us, but when our interpreter Norbert explained that we were Americans, everything changed. A reportagem mostra que era conhecido na mata o apoio norte-americano e revela também aspectos da assistência a refugiados num hospital do Congo. I think of a little burn case who was carried in for 8 days in a hammock made of vines. He'd had no medical treatment at all. Over 2/3 of his body had second and third degree burns. He said it was some kind of a bomb, and from the location of his burns and the extent of his burns, we figured it must be is it napalm bomb? Falcão, aqui reportagem da emissora nacional que está neste momento a sobrevoar Nambuangongo. E já que estamos em contacto com o comandante das forças que reocuparam essa povoação, onde estamos a ver com muita satisfação, com muito orgulho, com muita emoção, a flutuar a bandeira nacional, queríamos, antes de mais nada, Sr. Comandante, testemunhar-lhe o agradecimento de todos os portugueses pelo esforço despendido pelos homens sob o seu comando.